Vamos estar lendo em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Eu vou ler na versão NVT. Amém? Vamos ler junto? Todos juntos, amém? 1, 2, 3. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreenda a esperança concedida àqueles que chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, e o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. Amém? Aqui nós vemos que Paulo, ele orou pela igreja. A gente vê aqui que de um perseguidor, um homem que matava, que ia, buscar, a perseguir a igreja, aqueles que professavam a fé em Jesus. Então, de um perseguidor, ele se tornou um apóstolo, um homem que entendeu, que teve um encontro ali com Jesus. E ali a gente vê que as escamas que impedia dele enxergar de forma espiritual, aquilo que impedia dele enxergar quem era Jesus, porque ele era um homem religioso, um homem que tinha o entendimento da palavra, só que a forma que ele entendia estava corrompida, ele buscava agradar a Deus de uma forma que Jesus não aprovava. E a gente vê que para ele se tornar o homem que se tornou, o olho espiritual dele precisou ser aberto. E a gente vê que muitas vezes na nossa perspectiva humana, naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, mediante a nossa limitação, aquilo que nós podemos fazer com o nosso, muitas vezes por causa do pecado, por causa da nossa natureza que foi corrompida, muitas vezes o nosso olho espiritual ele está fechado, está embaçado. Quantas vezes o diabo ele vai investir no nosso coração, na nossa mente, tentando fazer que enxergamos de uma forma embaçada, de uma forma sem clareza. Muitas vezes me deparo em situações que eu falo, meu Deus, parece que a gente vai se perdendo, a gente vai entrando em uma confusão. Muitas vezes a incredulidade acaba entrando. Muitas vezes a gente fica com dúvidas. Não sei você no dia a dia, dependendo da situação que está acontecendo, será que às vezes vem sobre você algumas dúvidas, alguns pensamentos? Porque o diabo, ele trabalha para que a igreja ela fique sem rumo, que ela fique sem direção. E uma coisa que ele faz é embaçando o nosso enxergar espiritual, muitas vezes para impedir que a gente possa caminhar e agradar a Deus em manifestando o poder dele. Uma coisa que muitas vezes acontece na nossa vida é que por meio das dificuldades, situações que nós passamos, muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus. Tem aquela situação que eu falo, parece que tem algumas situações da nossa vida que parece que é difícil de se mudar. Às vezes
você ora, você jejua, você fala, meu Deus, parece que tem situações que parece que estão presas, estão ali amarradas. E você fala, Deus, eu estou buscando, eu quero mudança, eu quero romper nisso. Muitas vezes você fala, ai meu Deus, parece que não está acontecendo nada. Parece que não está funcionando, parece que não está solucionando. Alguém tem aqui situações assim? É só eu que tenho, gente? Eu falo, meu Deus, tem situações que eu preciso realmente, né, do romper do Senhor. Eu preciso enxergar de uma forma não limitada por aquilo que eu posso. Porque se a gente for enxergar de forma natural, muitas vezes, a gente não consegue ver possibilidade de mudança. Nós não conseguimos ver solução. Nós não conseguimos ver o poder de Deus agindo. E muitas vezes, lá no fundinho do nosso coração, às vezes até duvidamos. Ah, essa situação, não sei se Deus pode mudar. Ou às vezes a gente fica assim, ah, mas será que é isso que Deus está querendo me ensinar? Porque no processo, às vezes a gente fica naquela luta. Será que é algo que Deus está permitindo para trabalhar na minha vida? Ou será que eu preciso romper? Ou será que é algo que Deus está ainda trabalhando e eu vou romper no futuro? Né? E uma coisa assim que nós precisamos observar aqui, Paulo, né, ele primeiro ele orou e pedindo para que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Não apenas o nosso olhar aqui físico, mas o olhar do nosso coração, porque aqui o nosso coração é a sede. Amém? Daqui, né, do nosso coração, da forma que nós pensamos, da forma que nós enxergamos, nós vamos tomar as nossas decisões, nós vamos fazer as nossas escolhas. Né? Então, se o nosso olhar espiritual estiver embaçado, nós só vamos conseguir enxergar de forma natural. E de forma natural é tudo isso aí que a gente vive. Né? Se a gente for conversar com pessoas da fábrica que não tem ali uma perspectiva de fé, ela vai falar de crise, ela vai falar dos problemas, ela vai falar da escassez, vai falar que tá caro isso, aquilo. Muitas vezes a gente se depara, às vezes eu falo assim, meu Deus, ai, eu estou comentando coisas assim, e cadê a minha fé? Às vezes eu me vejo assim, falando, meu Deus, por que eu estou focando nisso? Eu não deveria estar focando nisso. Eu deveria estar declarando de forma diferente. Eu deveria estar colocando a minha fé em ação. Então, em momentos, eu me deparo e falo, eita, nós. Quando eu percebo, eu já estou vivendo de uma forma apenas no natural. E Deus não espera de nós, como seus filhos, vivemos assim. Porque em Cristo, Ele depositou em nós a esperança. Claro que tem momentos que a gente está passando por momentos tão difíceis que parece que embaça de uma forma, fica tão escuro que você fala, meu Deus, eu não consigo enxergar. Nesse momento nós precisamos clamarmos ao Senhor, né? E nos achegarmos a Ele, porque Ele sim, Ele tem, né? A esperança que Ele entrega para nossas vidas. Então a gente aqui entender que Deus, Ele espera de nós e Ele quer proporcionar a nós uma visão espiritual aberta, não focada apenas nos problemas ou nos resultados no momento, né? Porque muitas vezes a gente acaba olhando para a situação do momento, muitas vezes a gente pode entrar até aquela dúvida, nossa, será que isso vai mudar? Será que isso vai resolver? E é nesses momentos que nós precisamos colocar nossa fé em ação. E pedir para o Senhor, Deus, tira as escamas, tira os impedimentos que me fazem enxergar de uma forma negativa, de uma forma sem fé, né? Porque nós podemos declararmos através de Jesus, porque Ele entregou para nós o poder de declararmos, o poder de estarmos reivindicando aquilo que Ele já conquistou para nós. Amém? E vamos estar orando no final, porque eu creio assim que Deus Ele quer fazer, porque se Ele alcançou cada um de nós, é porque Deus Ele quer realmente nos usar como canal. E para sermos usados um canal na vida dele, através de Deus, nós precisamos sermos tratados, nós precisamos sermos curados em todas as áreas, para que a gente possa ser esse canal. E eu creio que por trás, muitas pessoas que estão passando hoje situações difíceis, estão clamando. A gente vê na Bíblia Deus levantando homens que não eram perfeitos, que tinham limitações sim, mas que eram capacitados pelo poder de Deus para
ser ali resgatador, para ser ali a resposta, para ser um guerreiro, né? Para ser ali uma voz. E a gente vê que não é diferente no nosso dia. Às vezes você fala, Deus, eu não tenho capacidade. Não tem aqueles nos vídeos que aparece e a pessoa está ali te representando Deus, procurando na terra alguém para ser seu servo, né? Para uma chamada. Aí ele fala lá, primeiro, eu não sei falar, um ponto bom. Eu não sei pregar. Eu sou muito tímido. Eu não sei, me sinto capaz. Aí no finalzinho, aí a gente fala assim, esse aqui que eu estou procurando. Aí a gente fala assim, às vezes, Deus, por que o Senhor, às vezes, né, escolhe, muitas vezes, aquele que se sente incapaz, aquele que talvez não tem toda a capacidade, né, humana, mas é porque a gente sabe que Deus, ele escolhe pessoas frágeis, pessoas incapacitadas, porque é Ele que capacita. O poder é dele, o Espírito é dele, né? E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos o Espírito Santo agir através de nós e sermos capacitados, aí ele pode fazer o que ele realmente, né, desejou para que fazemos. Porque se a gente sentir que a gente é capaz, que a gente pode fazer sem depender de Deus, e vai fazer do nosso jeito, não é verdade? Então, Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sabe a nossa capacidade, e naquilo que nós não somos, muitas vezes não nos sentimos capazes, ele vem capacitar. Quantas vezes eu falo, Deus, o Senhor sabe que eu só tenho disposição. Muitas vezes, realmente, às vezes não sinto capacidade, às vezes não quero, como o pastor falou, às vezes a gente não está aquele fogo, aquela coisa assim, aquela unção. Mas a gente fala, Deus, o Senhor sabe que eu estou disponível. Cansada, com dor, sem dor. Eu falo, Senhor, eu estou aqui. Eu quero servir, eu quero ser esse canal. Não, às vezes eu não consigo enxergar, às vezes por causa, sabe, das confusões que às vezes aqui a minha mente ela é muito acelerada. Já compartilhei com vocês várias vezes, né? Ali mesmo fazendo terapia, falar, ai meu Deus, um dia eu vou vencer. Mas é muito árduo, às vezes, o interior. Não sei se tem alguém assim, que aqui dentro, né, às vezes, até por fora parece que está pleno, né, parece que está tudo certo. Mas por dentro é um turbilhão que você fala, meu Deus, né? E muitas vezes o diabo ele nos assalta nisso, porque às vezes a nossa mente, aquilo que nós pensamos, o nosso coração, o nosso emocional, ele é muito assim, né? E isso muitas vezes impede que a nossa fé ela entre em ação, né? Porque às vezes você sabe que, né, a palavra está aqui, mas às vezes quando você vê a sua reação, a sua emoção, ela está indo para o outro lado e fala, Deus, mas não era isso que eu queria, não era isso que eu precisava fazer. E quantas vezes acaba se frustrando, fala, poxa, acredito, né, que reagir dessa forma, não precisava, né? Às vezes a gente fala, meu Deus, eu preciso de ser capacitada realmente para, né, colocar em prática o que a palavra diz, né? Então, primeira coisa, precisamos clamar, assim como Paulo orava para que a igreja do Senhor, os olhos espirituais fossem abertos. Porque se nós estivermos com nossos olhos espirituais fechados, não tem como Deus vir e agir. Porque nós vamos só atuar no natural, a gente só vai olhar para as coisas do dia a dia, né? Então, primeira coisa, que os nossos olhos espirituais venham se abrir. E outra coisa é a gente entender a esperança. A esperança viva, né? E vamos ler em 1 Pedro 1, deixa eu ver aqui. Pedro, capítulo 1, do versículo 3. Está lendo. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança, e uma esperança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora.
guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisam suportar muitas provações. Eles mostrarão que sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então a gente vê aqui que Jesus, ele veio, né, a gente sabe já o plano da salvação, a redenção em Jesus, e ele veio para nos dar uma viva esperança. Eu creio que todos aqui já têm essa mensagem, entende, busca o Senhor, está aqui porque você já entendeu essa verdade. Só que muitas vezes no nosso dia a dia, por causa das situações, por causa das provações, por causa dos desafios, os nossos olhos espirituais se embaçam. Não sei se você passa por isso no seu dia a dia. E é nesse momento que nós temos que lembrar da palavra, reivindicar o que a palavra diz. Porque a nossa fé, ela está sendo provada, ela está sendo trabalhada. Por quê? Porque aqueles que vão receber a coroa, aqueles que vão ver Jesus sendo revelado, né? Quando a gente vê aquela música, né? A gente cantou aqui, o É Ele, né? Quando eu canto, né? Quando eu vi o podcast do pastor que fez a música, ele falou que ele fez inspiração como se João Batista estivesse cantando aquela música, né? Então, quando eu canto e eu fico ali, sabe, imaginando João Batista, né, fazendo ali aquilo que ele foi chamado, né, anunciando a vinda do Messias, clamando o arrependimento, preparando o caminho, né, e ele realmente, ele entregou a sua mocidade, entregou sua vida, morreu para cumprir esse propósito de anunciar a vinda de Jesus. E a gente vê ali que foi Jesus, ele foi revelado, né, e João Batista, ele teve esse chamado, esse propósito. E a gente vê que na nossa vida, então quando a gente vê que assim como na vida de João Batista, ele entendeu o propósito, né? Ele tinha uma clareza do que ele nasceu, né? Ele preparou o caminho de Jesus e ele viu ali Jesus, né? Vindo, batizou Jesus. E eu vejo nós na nossa vida, no nosso dia a dia, nós estamos sendo trabalhados na nossa fé. Sermos provados, porque o que importa é se a nossa fé em Jesus, se a nossa vida em Jesus, até o último suspiro, ou até realmente a volta de Jesus, se nós vamos estar com o nosso coração entregue a Ele. E eu vejo assim que de várias formas vamos ser tentados, né? Vamos ser tentados a darmos as costas para Deus e vivemos a nossa vida. Eu vejo assim que se nós passamos por algumas provações, é o amor de Deus, é o cuidado dele. Porque se Deus não nos amasse, Ele poderia nos entregar os nossos prazeres, né? Às vezes a gente vê as pessoas lá fora, parece que está uma vida tranquila, prosperando, né? Vivendo prazeres, né? E isso é uma forma até de punição, porque elas não vão ter oportunidade de arrependimento, porque elas se entregou o coração delas para isso. E eu vejo se o nosso coração está sendo atraído por Deus, mesmo que passamos por provações, e nas provações, mantendo a nossa fé, é o amor e o cuidado de Deus. Às vezes a gente deseja, né, um evangelho, uma vida leve, mas não é porque a gente vai ter uma vida igual as pessoas lá fora. Às vezes a gente vai ter provações, a gente vai ter perseguições, a gente vai ter às vezes momentos assim, você fala, meu Deus, parece que as pessoas que estão lá fora, elas estão vivendo melhor. Só que na verdade não, nós estamos sendo aperfeiçoados assim como o ouro, purificados, para que possamos ver e viver aquilo que Deus realmente deseja de nós. Porque quando nós nos aproximamos do Senhor e nós fazemos o querer, a vontade dEle, e somos canais nas mãos dEle, muitas pessoas,
né, que estão clamando, precisando, elas são alcançadas. Da mesma forma se achega. Então a gente vê na Bíblia homens e mulheres que passaram por provações, que passaram momentos difíceis e que somente a graça, né, o Espírito que habitava nelas e através do poder de Deus capacitou para que elas pudessem fazer e ser esses canais. E eu vejo na nossa vida não é diferente. Nós podemos permanecer com os nossos olhos espirituais fechados e vivemos a nossa vida, assim como muitos estão vivendo. Mas se Deus ele tem despertado, se Ele tem nos chamado, e se Ele tem muitas vezes até nos desafiado a viver algo que às vezes nosso natural a gente fala, meu Deus, é muito difícil isso. Na hora que eu falo assim, meu Deus, me ajuda a entender, me ajuda a ter clareza, me ajuda a confiar e depender do Senhor. Porque tem desafios que você fala, por mim, pela minha força eu não consigo. Pela situação que eu vivo eu não consigo ver. Mas é nesse momento que nós temos que, assim como a gente vê esses homens de Deus que foram usados, que a condição deles muitas vezes não era favorável. Né? A gente até o pastor comentando ontem sobre, a gente está falando, não sei, acho que sobre Paulo, e Paulo ele teve que muitas vezes escrever cartas, né, de incentivo à igreja estando preso. Aí, não sei se foi ele ou eu comentei, realmente, né, ele era um homem que considerado um assassino, né, que perseguia a igreja, e depois ele estava pregando amor, perdão, ele estava pregando, né, e sendo ali instrumento nas mãos do Senhor. E às vezes a gente fala, quem somos nós muitas vezes para sermos, né, alguém ou para podermos anunciar a palavra. Não sei se você muitas vezes fala, meu Deus, mas eu não sou capacitado para isso. Eu não mereço isso, eu não consigo isso. Só que é onde se revela o poder de Deus, a esperança de Deus, que Deus ele pode realmente restaurar e transformar, independente de qual seja o passado da pessoa, de qual seja ali posição social da pessoa. Deus ele tem esse poder. Só que nós, ao sermos alcançados, nós precisamos desse alinhamento. Porque muitas vezes, por causa dos traumas, por causa da nossa forma de pensar, por causa das nossas limitações geográficas, né? Às vezes pelo aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, nos limita. Né? Às vezes a gente acha que a gente não tem, que a gente não pode, a gente não consegue. Né? Quantas coisas nos limitam? E nós precisamos romper através do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que capacitou homens e mulheres a estar operando milagres, né, coisas grandiosas, assim também Ele habita em nós. Muitas vezes nós subestimamos ou muitas vezes nós diminuímos o poder de Deus, porque muitas vezes nós não conseguimos crer, porque os nossos olhos eles são apenas naturais. Nós não conseguimos enxergar através daquilo que nós precisamos chegar, porque nós não somos deste mundo e nós não podemos atuar nessa vida apenas de uma forma natural. Deus nos chamou, nos conquistou, nos alcançou para vivermos através dele e através do Espírito Santo sendo manifesto na nossa vida. E por último, nós precisamos entender que há uma riqueza na herança. Se nós fomos conquistados filhos, né, e nós tivemos o direito de sermos filhos, assim como Jesus, nós temos herança do Senhor. Né? E muitas vezes a gente acha que a gente só vai usufruir, ou a gente só vai receber isso depois. Mas como filhos de Deus nós podemos receber uma parte da herança aqui, né, que é vivermos com autoridade, assim como Jesus. Né? Ele falou, vocês vão fazer coisas maiores, vocês vão operar grandes coisas, vocês vão usar da sua voz, daquilo que você declarar para construir e reivindicar aquilo que ele já conquistou. O pastor pregou sobre o consumado, né, algumas semanas atrás. E tudo que nós precisamos e tudo que nós temos de direito como filhos já foi conquistado.
A diferença é se nós conseguimos tomar posse, se nós posicionamos e se nós temos o processo, assim como o pastor falou, se nós estamos tendo o procedimento correto para usufruir e desfrutar disso. Às vezes a gente, você acha que foi a Lu, que acho que quando abriu o culto esses dias atrás, ela falou assim que às vezes a gente parece como um mendigo, né? A gente não parece como filho. E às vezes parece como alguém que não entendeu ainda que somos filhos. Né, que temos que estar ali todo implorando, parece que a gente não conseguiu entender. E é isso. Isso é quando nós estamos ainda com o nosso olho espiritual embaçado. Nós não conseguimos entender. E só o Senhor Ele pode fazer isso na nossa vida. Nós precisamos buscar. Deus, tem coisas que ainda não consegui compreender. Mas não é somente aqui. Porque aqui às vezes a gente até decorou o versículo. Às vezes a gente até bem que já sabe. Mas aqui no nosso coração ainda não foi compreendido e nós não conseguimos viver isso. Então, que o Senhor possa realmente abrir os nossos olhos. Assim como Jesus, né, ao curar, né, um surdo, ele falou, efatá. Ele olhou para o alto e falou, efatá, que se abra. E através do poder que há em Jesus, nós podemos declararmos na nossa vida, aquilo que está fechado, aquilo que você ainda não tem como clareza, aquilo que você fala parece que ainda está embaçado, parece que ainda está um pouco confuso, que a gente possa estar orando hoje, né? E assim que você possa buscar isso na sua vida e na vida daqueles que estão junto com você. Que às vezes você fala, mas agora parece que eu estou conseguindo enxergar um pouquinho, mas você olha para o lado parece que o outro está lá perdido. Falo que nós, como igreja, como família, que os nossos olhos possam ser abertos, que os nossos ouvidos espirituais possam ser abertos, porque muitas vezes nós não estamos desfrutando, vivendo, porque ainda muitas coisas a gente ainda não compreendeu no nosso coração. E se Paulo orou é porque muitas vezes na igreja ainda tinha muitos que, apesar de ter entendido a mensagem do Evangelho, de ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas estava ainda com os seus olhos espirituais embaçados, porque nessa manhã nós estamos orando, porque Deus Ele quer que a sua igreja ela seja uma igreja que realmente desfruta, que vive em poder, que entende a esperança que nós podemos ter em Jesus. Não é que nossa vida vai ser 100% tudo certinho, que não vai ter ausência de dificuldade, mas que nesse momento nós vamos conseguir enxergar que Deus Ele tem o poder realmente para trazer a solução para essas situações. Basta nós nos colocarmos, basta nós clamarmos e buscarmos dele. Vem, vamos ficar de pé. Eu gostaria que você estivesse orando nesse momento. Possamos clamarmos ao Senhor e que possamos estarmos declarando sobre nossas vidas, sobre cada um da nossa família.